Caio Junqueira, o ex-presidente Jair Bolsonaro acompanhou o julgamento junto com os filhos, como a Thaisa Medeiros falou agora há pouco, né? E a informação que circulou entre aliados, né, integrantes da direita, é que ele estava irritado. O que eu ouvi hoje, acho que já desde ontem também, duas situações em relação a ele. Primeiro, desolado, né, mais que irritado, muito, não vou dizer deprimido, porque eu não ouvi essa expressão, mas eu vi muito mal, que ele está mal. Com a situação, com a iminente condenação, iminente ida à prisão. E, além disso, que ele estaria também com um problema de saúde, né? Ele tem uma crise de soluços já tem algumas semanas. Ele também tem vômitos e também tem uma gastrite e esofagite, né? São as doenças ali que estão acometendo ele durante esse julgamento. Hoje, ele assistiu acompanhado de 2 filhos, o mais novo, que é o Jair Renan, e também o Carlos Bolsonaro, ficaram com ele lá, e a esposa também, Michele, acompanhando esse julgamento. Ontem saiu ali a informação, né, de que ele não iria hoje, mas isso não está eliminado ainda, que ele não possa vir a comparecer, porque tem sessões extraordinárias no Supremo até o dia 12 de setembro. Mas todos os aliados que nós conversamos hoje, que conversamos ontem, os que visitaram ele ontem, né, a senadora Damares, o ex-presidente da Câmara Arthur Lira, a informação de quem o encontra e de quem tem algum contato com ele é de que ele acompanha esse julgamento numa situação muito ruim, tanto de saúde física quanto com a própria situação da iminência de ser condenado à prisão. Agora, Caio, eu conversei com algumas fontes aliados do ex-presidente que falam que, mesmo com as sanções dos Estados Unidos, a gente vai citar daqui a pouco, em outro bloco, sobre a atuação lá e possíveis sanções, novas sanções, aliados do ex-presidente falam que a única luz no fim do túnel seria uma eleição 2026, a composição do Senado. Porque, diferentemente do que aconteceu com o presidente Lula lá atrás, o ex-presidente Jair Bolsonaro não tem uma afinidade com membros do Supremo Tribunal Federal. O que dizem as suas fontes sobre essa luz no final do túnel? Não, a possibilidade de reversão desse julgamento é praticamente impossível. Isso aí, dia sim, dia também. Os ministros do Supremo deixam isso bem claro e hoje o relator, o ministro Alexandre de Moraes, também deixou bem claro que não vai ter pressão, não vai ter sanção, não vai ter Casa Branca, Trump, Eduardo Bolsonaro, que vai reverter esse julgamento. E é bom que assim o seja, né? Só falta a gente também começar a ter pressão de outros países para mexer em decisões judiciais ou de qualquer outro poder aqui dentro. Então, isso é um fato consumado, né? Não haverá nenhuma sanção internacional do Trump ou da Casa Branca que vai fazer alterar esse julgamento. Aliás, toda essa pressão, principalmente do Eduardo Bolsonaro lá na Casa Branca, só serviu para fortalecer o Lula, porque o Supremo só vem dobrando a aposta e dando sinais de que o julgamento vai seguir tranquilamente como está seguindo. Esse é um ponto. Quanto à eleição do Senado, a luz no fim do túnel, que eu imagino que você coloque, Leandro, é essa possibilidade de a próxima legislatura ter uma maioria de senadores bolsonaristas de direita favoráveis a levar adiante um processo de impeachment. Isso pode, de fato, acontecer. Quando a gente olha o mapeamento, né, vão ser renovadas 2/3 das vagas do Senado nas eleições do ano que vem. Os mapeamentos dos consultores e dos partidos dizem que sim, que isso pode de fato acontecer. Salvo engano, são necessários 49 senadores para aprovar um processo de impeachment. Se eu estiver errado, alguém me corrija, a Juliana, por exemplo. Mas hoje não tem essa maioria. Por isso que esses pedidos de impeachment, primeiro que não tem a maioria, e segundo que o presidente do Senado, do Congresso, Davi Alcolumbre, também não tem o menor interesse em pautar isso. Então, isso pode sim mudar, mas ainda que isso mude, vamos supor que na eleição do ano que vem tenha 60 bolsonaristas, 50 bolsonaristas no Senado, né? Uma maioria que conseguiria levar adiante o impeachment de um ministro do Supremo. Teria que ter um presidente do Senado com disposição de pautar, a gente não sabe se isso vai acontecer, e ainda que tenha o presidente do Senado com disposição de pautar, e ainda que tenha uma maioria de senadores favoráveis ao impeachment, isso não vai reverter esse julgamento.
Não é o impeachment do Supremo que vai reverter o julgamento do Bolsonaro, assim como não é uma sanção internacional do Trump que vai reverter esse julgamento. Esse julgamento já é um fato consumado, praticamente. É um julgamento de cartas marcadas, a gente já sabe o que vai acontecer com esse julgamento e a gente já sabe que qualquer fator externo não vai mudar esse julgamento, a não ser que seja alguma solução em acordo ou que tenha um aceite do Supremo Tribunal Federal, como que eu disse na primeira intervenção, uma revisão das penas ali dos artigos 359L e 359M do Código Penal. Agora, além disso, eu não vejo um processo de impeachment mudando o julgamento do Bolsonaro 2 anos depois ainda, né, desse julgamento. O processo de impeachment pode, de alguma maneira, pressionar, pode tentar, de alguma maneira, fazer o Supremo retomar os trilhos, diminuir a exposição, diminuir o ativismo político, diminuir a hipertrofia, diminuir a interferência na política e na economia brasileira. Isso tudo pode acontecer. Uma autocontenção, uma contenção forçada. Agora, a revisão do julgamento do Bolsonaro acho muito difícil de acontecer, ainda que haja um impeachment de algum ministro do Supremo.